Olá, eu sou Marina Lúcia Andrade. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos conversar sobre Etiópia, resistência à escravidão e ao colonialismo. Um tema denso, urgente e inspirador. Vamos lá? Primeiro, por que falar da Etiópia quando pensamos em escravidão e colonialismo? Porque, em um continente devastado pelo tráfico atlântico e pela partilha europeia, a Etiópia sobressai. Um Estado antigo, continuidade política e, sobretudo, uma imagem simbólica de liberdade negra. Mas atenção, não é uma história de pureza. Etiópia teve formas de escravidão interna e foi ocupada pela Itália fascista entre 1936 e 1941. Ainda assim, o que ela representa é singular, uma tradição de Estado que dificultou ser transformada num grande reservatório de mão de obra para potências europeias. Vamos começar pelo território, pela geografia. A Etiópia está no chifre da África, com planaltos enormes, os Highlands etíopes, entre 2.000 e 3.000 metros de altitude, cortados por vales profundos. Isso fez do país uma espécie de fortaleza natural, difícil para exércitos estrangeiros penetrarem e manterem linhas de abastecimento no período pré-rodovias modernas. Interessante, né? Esses relevos ajudaram a formar uma resistência que não era só militar, mas também geográfica. Você vê como a imagem de uma África vazia desmorona quando olhamos para essas montanhas. Agora, um salto para o passado longo. O reino de Aksum, aproximadamente do 1º ao 7º século depois de Cristo, florescendo entre os séculos 3 e 6. Aksum cunhava moedas de ouro, prata e bronze com nomes de reis. Moedas encontradas até na Índia mostram redes comerciais de longo alcance. Além disso, Aksum tinha escrita, o Ge'ez, hoje preservado no rito da Igreja Ortodoxa Etíope. Havia inscrições em Ge'ez, em grego, um aparato estatal, obeliscos monumentais e, olha só, o cristianismo como religião de Estado sob o rei Ezana no século IV. Isso desmonta o mito europeu de que a África não tinha história. A Etiópia, ou melhor, as instituições que a antecederam, já tinham administração, religião institucionalizada e trocas internacionais muito antes de muitos reinos europeus se consolidarem. Mas precisamos ser honestos. Internamente, existiam formas de servidão. Havia escravidão doméstica, prisioneiros de guerra reduzidos a servos, relações de trabalho parecidas com servidão. E muitos escravizados vinham de regiões fronteiriças, Oromo, povos nilóticos, o que gerou hierarquias internas. Ao mesmo tempo, Etiópia não foi um ator central no tráfico transatlântico, como foram partes da África Ocidental e Central. Participou, em menor escala, das dinâmicas do Mar Vermelho e do Oceano Índico, e alguns portos no que é hoje Eritreia foram usados em trocas que incluíam escravos. Importante, a Etiópia, ao longo do século XX, se comprometeu internacionalmente a combater o tráfico. Entrou na Liga das Nações em 1923, em parte vinculada a promessas de sufocar o comércio de escravos. A abolição formal chegou em 1942, após a restauração de Haile Selassie. É muita complexidade, né? Não dá para romantizar. Mas também não dá para apagar o fato de que o país resistiu a ser fragmentado como colônia europeia, ao contrário de grande parte do continente. E aqui entra o século XIX, a chamada Scramble for Africa e, ao mesmo tempo, a centralização etíope. Personagens como o Teódoro II, Iohannes IV e depois Menelik II buscaram unificar e modernizar o Estado. Menelik II, imperador de 1889 a 1913, foi central. Comprou armas modernas, consolidou a administração e expandiu territórios. Mas atenção! Essa expansão implicou incorporação de outros povos e conflitos internos, algo que alguns historiadores chamam de colonização interna. E aí vem a armadilha diplomática, o Tratado de Wuchale, 1889.
Had the Amharic text allowed Ethiopia to use Italy's good offices, the Italian text claimed Ethiopia must conduct foreign relations through Italy. Uma tradução divergente que Itália tentou usar para afirmar um protetorado. Menelik recusou essa interpretação e a tensão escalou. Em 1895-1896, aconteceu a guerra que transformaria a história, a Primeira Guerra Ítalo-Etíope, e no centro, a Batalha de Aduá, em 1º de março de 1896. Adwa é cinematográfica. Menelik convocou um exército multiétnico. Há estimativas entre 73 mil e 120 mil combatentes, armados em grande parte com rifles modernos, obtidos de Rússia, França e outros. Do outro lado, a Itália enviou cerca de 14.500 a 17.700 soldados, incluindo tropas coloniais, os askari e artilharia. O general Baratieri subestimou as forças etíopes e tentou uma marcha noturna que acabou fragmentando suas colunas no terreno acidentado. O resultado foi uma derrota decisiva para os italianos. Milhares mortos, muitos prisioneiros. Para a Etiópia, uma vitória, que levou ao Tratado de Addis Abeba, em outubro de 1896, reconhecendo a independência etíope. Uau! Para a diáspora africana, Aduá virou símbolo, a primeira derrota contundente de uma potência europeia por um exército africano durante a era colonial. Para a Itália, foi uma humilhação que alimentaria ressentimentos nacionalistas e, mais tarde, fascistas. Mas a história segue, não se acomodou no século XIX. No século XX, Menelik e depois Haile Selassie tentaram modernizar o Estado. Haile Selassie, nascido Tafari Makonnen, tornou-se imperador em 1930 e buscou centralizar e institucionalizar o país. E então veio a revanche fascista. Em 1935, Mussolini lançou a invasão sem declaração formal de guerra, partindo de Eritreia e Somaliland. Itália usou aviões, tanques, artilharia e armas químicas, gás mostarda, contra tropas e civis. Um crime de guerra. Haile Selassie pediu socorro diplomático e acabou levando a palavra de um povo ao palco internacional. Em 30 de junho de 1936, ele falou à Assembleia da Liga das Nações em Genebra, denunciando o uso de gás, a hipocrisia das potências e alertando que, se a agressão não fosse detida, nenhuma nação pequena estaria segura. A fala o tornou um símbolo global contra o fascismo. Mas, na prática, as sanções da Liga foram tímidas e ineficazes. A ocupação italiana durou até 1941, quando forças britânicas, francesas e patriotas etíopes, os Arbegenok, restituíram Haile Selassie a Addis Abeba. Pense nisso. A Etiópia foi ocupada, sofreu massacres e divisões, mas a ideia da soberania etíope não foi apagada. Houve resistência armada nas montanhas, como nos velhos tempos de guerrilha e conhecimento do terreno. E fora da própria Etiópia, o país virou símbolo poderoso na imprensa negra dos Estados Unidos, no pensamento pan-africanista, em líderes como W.E.B. Du Bois e Marcus Garvey, e até no movimento Rastafari na Jamaica, que interpretou a coroação de Haile Selassie como um sinal espiritual. Curioso como uma nação com tradição cristã antiga, geografia imponente e um passado imperial virou um espelho para convicções políticas e espirituais da diáspora. Look to Africa, diziam alguns líderes, e muitos olharam para a Etiópia. Mas voltemos aos equívocos comuns. Ouvir a Etiópia nunca foi colonizada é impreciso. Ela foi ocupada por Itália entre 1936 e 1941. Também ouvir lá não havia escravidão é falso. O que existe de notável é que a Etiópia não foi reduzida ao tipo de escravização em massa e colonização que marcou grande parte da África sob o domínio europeu. Também não podemos romantizar uma unidade nacional automática.
Adwa aconteceu apesar das divisões étnicas e políticas internas. E essa unidade foi política, construída por elites e por necessidades do momento. Agora, 2 perguntas que quero deixar com vocês, ouvintes. Quantas outras resistências africanas foram silenciadas porque terminaram em derrota brutal? E o que muda na nossa leitura de história, na nossa autoestima coletiva, quando colocamos Adwa e Etiópia no centro e não só nas margens? Penso em exemplos que merecem ser lembrados. Mas de Magi, no que foi a África Oriental Alemã, as resistências Herero e Nama, as guerras Ashanti, lutas que tiveram atores, narrativas e muitas vezes um custo de vidas enorme, mas pouca celebração global. Para fechar, volto a um fio que percorre tudo isso. A Etiópia nos lembra que resistência e soberania africanas têm muitas formas. Diplomacia, mitos fundadores como o Quebra-Nagast, batalhas como Adwa, apelos morais em Genebra, guerrilha nas montanhas e, acima de tudo, nos convida a uma ética da memória. Questionar quem contou essas histórias, por que certas vitórias foram borradas e outras celebradas, e como nós, hoje, em línguas e lugares distantes, podemos aprender com essa resistência para reforçar lutas por dignidade e autodeterminação. Obrigado por ouvir. Se você quiser, eu monto uma bibliografia com os textos citados, links para Adwa, para o discurso de Haile Selassie e para estudos sobre Axon. Até o próximo episódio. E lembre-se, história comente-nos, transforma-nos. Tchau.